te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Irmãos e irmãs, bom dia! Olha que sol azul, olha que sol azul lindo, sem nenhuma nuvem no céu. Brincadeira, tá vendo? Olha que manhã ensolarada. Hoje tá fazendo frio pela manhã, mas tenho quase certeza de que fará um calorzinho bom, né? Prefiro o meu calor do Nordeste, mas tudo bem, fazer o quê? Filhinhos e filhinhas, depois dos Dias dos Pais, estamos aqui para fazer este breve momento de reflexão. Hoje, segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é o dia de uma santa que também não é muito conhecida, Santa Teresa Benedita da Cruz. É a Homilia na Praia que está começando agora! O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 17, versículos dos 22 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhinhos e filhinhas, hoje o Evangelho nos fala mais ou menos sobre 3 temas, né? O primeiro deles, Jesus anuncia que vai morrer. O segundo, a questão dos cobradores de impostos, sabe-se lá como eles percebiam ou tiveram dúvidas se Jesus pagava ou não o imposto ao templo. E o terceiro aspecto, no contexto ainda do segundo, é sobre a moeda que Pedro iria achar na boca de um peixe. O que isso tem de tão importante? Vejam bem, a mensagem de Jesus sempre tem como pano de fundo a morte dele. Ele cotidianamente está conversando com os apóstolos porque ele sabe a grande pressão que existirá no coração daqueles homens em abandonar a missão logo após a morte de Jesus. Como eles ficariam abalados, e era importante Jesus ir acalentando ou alertando o coração e a mente daqueles homens, tendo em vista de que ele já havia anunciado tudo isso e não precisava então que os apóstolos caíssem na desconfiança, no descrédito e abandonassem a missão. Ele precisava sempre estar anunciando um mal em si? Não. A morte de Jesus era uma dor insuportável? Também não, porque depois da morte viria a ressurreição. Mas o fato que nos chama a atenção é sobre o imposto. Jesus mostra que é aos estranhos que se deve cobrar os impostos, mas para não escandalizar aqueles homens, então, Jesus faz uma espécie de catequese diante daquilo que já era cotidiano na vida de Pedro, ou seja, a pescaria. Se Jesus poderia tirar moeda até de um peixe
o que dirá as outras ações, né? A providência de Deus, então, se dá por meio das nossas necessidades mais urgentes ou necessidades que vêm mais adiante, mas o Senhor já está preparando o nosso coração. Tudo isso para mostrar o grande amor que Jesus tem por cada um e por todos e a preocupação que ele tinha também em não escandalizar os outros. Se só por causa disso alguns estavam criticando a Jesus, nada melhor para ele do que realizar aquilo que era tão importante na vida de certas pessoas que na realidade queriam incriminar Jesus sobre qualquer pretexto. Que nós possamos então sempre anunciar a mensagem evangélica e não ter medo das situações que porventura nos causam algum desprazer. Anunciar a Jesus e pronunciar o seu santo nome nos dá sempre a capacidade de perceber que a providência divina nunca falha. Para nós, pode até retardar, ou quem sabe, nunca acontecer. Mas se a ação de Deus não vem ao nosso encontro, então é porque não precisamos dela para nós e o que temos era apenas um desejo, um orgulho, uma vaidade, algo que só saciaria o nosso ego. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então, a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, recebam a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Teresa Benedita e de São João Batista. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu